me indicaram retirar a minha tireoide, ou seja, fazer uma tireoidectomia. E agora, o que eu tenho que fazer? Quais as medidas que eu tenho que tomar? O que eu tenho que cuidar na minha vida para eu poder conviver sem a minha tireoide? Então saiba tudo sobre isso aqui nesse vídeo e no meu e-book gratuito que eu estou lhe apresentando com todas as informações necessárias para você guiar esse processo na sua vida. Mas vamos começar. Do que é tireoidectomia? Em medicina, tireo é tireoide, ectomia é a retirada da tireoide, ou seja, o médico vai ali, ele faz um pequeno corte, cerca de uns 8 centímetros, depende da tipo de cirurgia, ele vai abrir uma pequena incisão no seu pescoço e ele vai estar retirando a sua glândula tireoide, ou totalmente ou uma parte dela. O que acontece quando você faz isso, quando você é submetido a esse procedimento? Você não vai produzir mais hormônio provindo da tireoide. Ou seja, você vai ter que repor os seus hormônios pelo resto da sua vida. Não tem como recuperar essa situação. As pessoas me perguntam nos comentários do Instagram, YouTube, no Facebook, o que eu faço? Qual a medida que eu tenho que fazer agora? Sim, você tem que repor o hormônio que foi perdido. Não tem jeito. Sinto muito, gente. Mas é uma situação que você precisa saber. E o meu peso vai aumentar depois que eu retirar minha tireoide? Sim, existem estudos que no processo de recuperação da sua tireoide pode haver um ganho em torno de 6 a 8 quilos. Então, quando você fizer a retirada da sua tireoide, fique atenta, tenha um bom profissional com você, um bom nutricionista, que ele vai chegar lá junto e vai te ajudar a não ganhar esse peso. Óbvio, isso é uma estatística, mas ela acontece. A gente sabe que nem todas as pessoas vão ganhar tanto peso, pode até diminuir, mas a estatística mostra que a tendência realmente é ganhar. Então, quando que você tem que retirar a tireoide? Qual é a situação que está indicada a cirurgia da retirada? Bom, a situação principal hoje, na casuística que eu tenho visto e a gente olha na literatura, é o câncer da tireoide. Então, o câncer da tireoide é o campeão das causas, seguido pela doença de Graves, que é uma outra doença ligada ao hipertireoidismo, o próprio hipertireoidismo, aonde houve a falha da terapia com iodo e aonde houve a falha da medicação. Vocês devem conhecer aí algumas medicações como Tapazol, que se usa para tratamento da tireoide, e houve falha. Então, aquela pessoa que tem câncer, aquela pessoa que tem o hipertireoidismo que falhou com medicamento com iodo, a pessoa que tem essa doença de Graves e a pessoa que tem um bócio. O que é bócio? Bócio é aquela glândula enorme aqui, né? A tireoide fica gigante no seu pescoço, cheia de nódulos, e você é obrigado a retirá-la porque realmente não tem o que possa ser feito. Ah, doutor, mas já ouvi falar que reverte com iodo, reverte com não sei o quê. Cuidado! Essas lesões, elas são muito importantes. Se não forem tratadas adequadamente, dá zebra, gente. Mas vamos lá. Em algumas situações, o hipertireoidismo, ele vai sendo descontrolado, cria aquele aumento dos olhos, a pessoa tem vários sintomas, taquicardia, tremedeira, emagrece. Então, às vezes é indicada a retirada da tireoide num indivíduo com hipertireoidismo, justamente por essa situação incontrolável do hipertireoidismo, apesar de você dar remédio, fazer as medidas pertinentes e nada acontece. Então, infelizmente, perdeu a tireoide. Vamos lá, o que vai fazer? Temos que tratar. Então, a recuperação, quando você retirou a tireoide, a sua recuperação vai levar em torno de 2 semanas. A cicatriz é pequena, é simples, você vai notar um pouquinho de dor ali na região, uma compressãozinha, uma pressão que você sente ali, mas isso não é nada, isso vai passar com o tempo. Tem pessoas que levam até uns 2 meses para recuperar totalmente essa questão. Mas você vai poder trabalhar depois de uns 10 a 15 dias, vai ficar uma pequena cicatriz. Se você não tiver tendência a ter queloide, vai ficar uma cicatriz muito pequena, depende da habilidade do seu cirurgião para fazer esse ponto, também vai ficar
pequena, quase imperceptível, mas as pessoas que têm tendência a queloide, cuidado! Tem que cuidar do queloide, tem que ter um profissional que entre junto para fazer um tratamento de prevenção de queloide. Hoje nós sabemos que os dermatologistas fazem isso muito bem. Outra coisa, existe na cirurgia algumas complicações. Ah, doutor Eudes, pelo amor de Deus, vai me complicar eu retirar minha tireoide, o que acontece? Eu preciso saber sobre isso. Vamos lá. Quando você retira a tireoide, infelizmente, às vezes você tem que retirar a sua paratireoide. Opa! O que é paratireoide? Paratireoide são 4 glândulas que ficam ao lado da tireoide. Então, elas estão grudadas ali na tireoide, são responsáveis pelo metabolismo da vitamina D, do cálcio e trabalhar essa questão nos nossos ossos, da questão do cálcio. Então, quando eu sou obrigado, quando o médico é obrigado a retirar a paratireoide conjuntamente, isso acontece muito nos casos de câncer, o que vai acontecer? Você não vai ter mais paratireoide e, geralmente, no pós-operatório, ou seja, logo depois da cirurgia, você vai ter que cuidar do cálcio, da sua vitamina D, do seu fósforo, fazer o exame do PTH, do magnésio. Então, existe uma série de medidas que, se o seu cirurgião for um cara cuidadoso, ele vai fazer para você. E você precisa saber disso, que a sua paratireoide pode ir junto com a tireoide. Então, controlar o metabolismo do cálcio, controlar tudo isso que eu falei, fundamental. Porque você pode ter até uma reação grave após a cirurgia, se a sua paratireoide foi junto e não foi feito um tratamento com cálcio adequadamente, vitamina D e assim por diante. Outra complicação que infelizmente acontece é a lesão de um nervo que chama nervo laríngeo. O que é o nervo laríngeo? Como o próprio nome já diz, ele inerva a região da laringe, aonde tem a nossa corda vocal, aonde nós falamos, aonde é emitida a nossa voz. Em alguns casos, que gira em torno de 1,5% a 14% dos casos, pode haver uma lesão parcial ou total do nervo laríngeo. Bom, o que acontece aí? Você pode ter alteração da sua voz, o timbre da sua voz diminui, você pode ter uma rouquidão. Então muita gente vem aqui depois de uma tireoidectomia e fala: doutor, minha voz mudou mesmo. Não, fiquei não sei o que está acontecendo. Lógico, aconteceu isso porque houve uma pequena lesão do nervo, você ficou mais rouca, ou você ficou com a voz com potência menor, ou infelizmente, em poucos casos, graças a Deus, as pessoas perdem a voz. Sumiu sua voz. Pode acontecer? Pode. Então eu estou aqui para falar a verdade para você e não alertá-lo e deixá-lo nervoso. Então pode haver essas complicações, são pequenas. A lesão da paratireoide acontece em 1,9% dos casos, mas acontece. Então é importante você saber por quê. Por que eu digo isso? Quando você tem uma indicação para retirar a sua tireoide, o profissional que está indicando isso para você tem que ter muita certeza que tem que ser feito o procedimento. A situação mais complexa que ocorre é a pessoa que tem um câncer. Quando ela tem um câncer, a gente tem que definir muito bem esse diagnóstico. Como eu já publiquei aí para vocês em outras lives que eu fiz, eu coloquei o quê? Você tem que ter um diagnóstico preciso desse nódulo, fazer uma punção e fazer o que a gente chama anatomopatológico, que nada mais é esse exame do líquido que saiu ali de dentro desse nódulo. Você tem hoje tecnologia, quando é essa análise da indeterminada, muita gente faz comentários ali nos meus vídeos, falando assim: doutor Eudes, eu fiz uma punção com agulha na minha tireoide e apareceu um padrão indeterminado, ou seja, apareceu ali um padrão 3, ou o médico está querendo retirar a minha tireoide porque está em dúvida se é ou não é o câncer. Bom, em alguns casos, realmente existe a patologia e a conduta foi correta. Em alguns casos, a gente tem visto que não era um câncer, era um nódulo de gordura, um nódulo coloide. Infelizmente ele parecia como um câncer e a sua tireoide foi retirada desnecessariamente. Olha aqui, gente, quero alertar você isso. Cuidado quando for indicada a cirurgia da tireoide. Não estou falando para você não fazer, eu estou falando para você cuidado, porque hoje você tem exame até genético
que é feita em vários laboratórios de renome, que vão mostrar, vão tirar essa dúvida para a gente. Então a gente pega aquela lâmina, aquela peça, leva até o laboratório especializado, ele vai fazer uma análise, vamos dizer assim, entre aspas, genética, e vai determinar, ah não, esse aqui realmente está no caminho do câncer, vamos lá, tiramos a tireoide. Ah não, esse aqui está em dúvida. Então vamos esperar um pouco, vamos ficar atento, vamos refazer a punção. Essa dica que eu quero dar aqui para você. Não vá tirando a sua tireoide à toa. Lógico, se você tem um bom profissional que está conduzindo bem o seu caso, isso não vai acontecer. Agora, retirar por retirar, porque eu acho que tem, não é assim. Então, a minha conduta nesses clientes é a gente fazer a análise, fazer a punção. Se possível, na dúvida, você manda para fazer essa análise especializada e aí com um bom cirurgião a gente discute o caso e vai tomar a melhor conduta para você. Então, ficar sem a tireoide, você não vai ter mais hormônio. Então, o que acontece? Não tem produção, não tem de onde vir. Quando é feita a retirada da tireoide, você precisa entender, como eu falei no começo do vídeo, que você tem que suplementar o hormônio vindo de fora. Se vai ser com a levotiroxina, se você vai usar um hormônio T3 junto, se vai ser uma tireoide dessecada como a Armour Thyroid, por exemplo, isso vai depender da indicação para o teu caso. Agora, não basta fazer só isso. Tomar levotiroxina. Se você tem me acompanhado aqui no meu vídeo, ok, tem, você vai perceber que tem um monte de coisa que você precisa fazer. Tratar do intestino, repor nutrientes, cuidar do seu peso, fazer exames regularmente, ampliar a lista de exames que você tem que fazer, ou seja, ir atrás, gente. Não adianta ficar sentado aí no pudim e achar que apenas tomar a levotiroxina vai resolver o seu caso. Não vai não, tá? Então, vamos atrás. Vamos ver a questão do peso, vamos cuidar da alimentação, faça exames da leptina, exames de insulina, faça mais frequentemente seu TSH, T3 livre, SHBG, faça exames para ver se a coisa está acontecendo. Veja suas vitaminas B12, ácido fólico, vitamina D, selênio, zinco, magnésio. Tudo isso é importante. Não basta apenas você chegar lá e comodamente você tomar a pirulinha todo dia de manhã. Isso não vai adiantar. Então, fica ligado, tá? As coisas têm que acontecer. Depois que você retirou a tireoide, a sua vida muda. Não adianta depois chorar no leite derramado, derramou todo o leite e você vai atrás. Não, você tem que tomar uma atitude antes. Eu já estou te falando o que vai acontecer. Então se liga, meu. Toma uma atitude e cuida desse processo. Ok? Espero que eu tenha esclarecido para você. Curta aí o meu YouTube, Facebook, Instagram. Faça comentários aqui que eu gosto muito de responder os comentários que você faz. E vamos em frente. Não é porque você retirou a tireoide que a tua vida acabou.